Aê, Sérgio! Tudo bom? Que bom falar com você, cara. Comigo mesmo. Bom, Pô, primeiramente, parabéns pela live do Gil e da Isa, né? pô, foi tão emocionante. Foi assim, não sei descrever. É legal você, depois de algum tempo de carreira, ainda se emocionar, ainda viver aquilo como se fosse seu primeiro trabalho. E eu tive essa sensação, sabe, de estar ali com eles e estar ali com o Gil, né? O Gil é sempre impactante. Todas as vezes que eu trabalho com ele é sempre um recomeço, é uma coisa muito única. Ele é uma entidade, né, cara? É uma coisa muito louca, assim, né? Tem um. É, tem uma brincadeira de músico que a gente fala quando o cara toca muito bem, a gente fala, é muita certeza. É muita certeza. O Gil é assim, é muita certeza. Né? É. As harmonias dele, a maneira que ele toca, hoje é aniversário dele, parabéns para ele, por todo esse carinho que ele dá com a gente dá pra gente através das músicas, né? As Sim. músicas dele marcaram a minha geração, né? E eu jamais pensei que estaria dirigindo ele num trabalho. E a gentileza de quem é um artista magnânimo, né? De receber os teus conselhos, as tuas colocações sobre o projeto, é de uma grandeza gigantesca. Sem nomes, né? Mas se você dirigiu aquele Música Boa ao vivo, você pega cada bostinho achando que é o Paul McCartney. Aí você pega o Gil achando, né, com todo respeito, que é um bostinha, né? O Gil, cara, ele tem essa grandeza, né, de trabalhar, porque eu acredito muito que a direção artística, ela é uma coisa delicada, assim, porque tem que ser tratada com delicadeza, né? Quando eu fui falar com o diretor que fez a filmagem da live, que fez a filmagem, eu quis dizer para ele que eu precisava de intimidade e delicadeza. Eu precisava que as pessoas se sentissem no sofá através das lentes dele, Sim. né? E eu precisava de uma delicadeza de movimento de câmera. Então, eu sugeri de começar o show com Andar com Fé, porque o Gil faz uma mão linda no Andar com Fé. Então, fecha na mão dele, abre até chegar nele para a Isa cantar. Pequenos detalhes. E todas essas observações que eu fiz foram poucas, porque eu acho que quando você tem dois super artistas, você tem que tomar cuidado para não atrapalhar, né? Então, a minha colocação era para a construção do show, muito delicada, pequenas coisas, porque estava tudo ali, né? Você já tem os dois artistas, eles estavam ali, eles são plenos. Então, acho que foi muito bacana a relação ali da gente no ensaio, eu assistindo muito, fiz 2 ou 3 sugestões, o Gil me olhava, e aí ele, uma hora, quando acabou a live, a gente estava conversando assim, ele falou, eu estava tocando, você não falava nada, eu achei que você estava gostando, e fui embora. Eu falei, é isso mesmo, mas era isso mesmo. Porque a pessoa tem uma impressão que você, como diretor, vai chegar lá e vai faz assim, faz esse acorde assim, faz... Não, primeiro, ao longo do tempo, nós estamos aprovando o repertório. E depois eu fui aprovando uma ordem que eu criei para o show. Primeiro isso, primeiro aquilo. Aí você vai colocando e como ficou tudo muito confortável, já estava pronto. Quando eu cheguei para o ensaio, o show já estava pronto. Eu não tinha muito o que fazer. Porque é isso, a gente fez um trabalho de pré. Porque num show daquele, o roteiro é muito importante, né? E eu olhando o show, a live hoje, eu acho que eu poderia ter colocado mais músicas. Ela poderia ter sido um pouco maior. Mas também eu tenho visto essa coisa de live de 3 horas que não me seduz nem um pouco, né? Então, a gente fez 1h05, foi pouco. Poderia ter sido 1h30, né? Fazendo uma pequena crítica, assim, da minha parte, na minha postura de pedir mais músicas, né? Mas, na verdade, quando a gente ensaiava, era tudo tão fluido, né? E tinha muita conversa. Durante a live, não teve tanta conversa. Talvez porque o universo da live hoje seja uma coisa que a gente ainda está descobrindo, porque para nós artistas é muito difícil você tocar e não ter palma. Muito difícil você tocar né, e ficar um vazio. É. Então, é uma descoberta. Na hora, isso de uma certa maneira inibe até as próprias conversas entre artistas, os climas, porque o público
ele sempre vai dar o clima para um show, né? O público é tudo. Você vai esperando, né? aquela interação, né? Vai esperando que o público reaja. Quando não tem essa reação, os assuntos são mais curtos e eu acho que a coisa corre mais, entendeu? Então a gente ficou sem tempo, sem papo, mas foi maravilhoso. Então, vem cá, teu último disco de estúdio é de 2014. E aí? Ai, Sérgio, aquela coisa que a gente já conversou, né? A primeira vez que a gente se conheceu há muitos anos, você me perguntou, eu nunca me esqueci isso. Como é que você fica tanto tempo sem gravar um disco? Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Assim, eu realmente fico bastante tempo sem gravar. Eu estou voltando. Eu agora fiz uma regravação de uma música do Bob Marley, onde eu gravei em casa. Eu trouxe metade do meu estúdio para casa. Então, botei na sala da minha casa. Depois de uma grande negociação com a minha esposa. Então, porque eu tenho 2 filhos, né? Então a relação com a casa, com os filhos, e antes da pandemia, alguns meses eu comprei um cachorro. Então você imagina como é que tá. A gente mora num apartamento grande, tudo bem, mas cara, é sempre uma disputa de espaço, né? E é muito democrática essa disputa de espaço. Então eu estou com um estúdio em casa. Fiz uma regravação onde eu, pela primeira vez, programei bateria, gravei guitarra e gravei voz em casa. Que música do Marley foi? Eu gravei Waiting Van. Fiz uma versão black para Waiting Van. Eu vou mandar para você ouvir. Manda. E aí eu estou pensando como eu vou lançar ela agora. Né? Eu gravei voz e o meu próprio maestro, que é o Maurício Piaçarolo, mixou, e aí eu mandei a voz para o Mug, mandei a faixa, ainda sem masterizar, para o Mug Canazzi ouvir lá em Los Angeles, né? Que foi o produtor do teu último disco, né? Foi o produtor do meu último disco. Aí ele elogiou, falou não sei o que, ele falou, me manda essa faixa aí que eu vou fazer essa voz. Aí eu mandei, ele mexeu só na voz e já colocou a voz num outro lugar, assim, em termos de plano, né? De faixa, de mixagem. Então, isso tudo para dizer que eu estou pretendendo aproveitar esse tempo que eu estou em casa, que eu já tenho músicas para fazer, mas para gravar eu mesmo e levar para os mestres ajustarem som, né, melhorarem essa. Mas eu estou com bons prés aqui em casa, tô com 2 prés NIV, estou bem munido de gravações. E essa possibilidade da gente mandar para um baixista, para um guitarrista, para um tecladista, eles gravarem em casa, né, tá sendo uma experiência nova para mim. Eu acho que a função do produtor ela é fundamental. Né? Eu acho que eu só produzi os meus primeiros discos, tirando o disco que o Marcelo Mariano produziu lindamente, primeiro, mas a partir do segundo eu produzi, porque eu não tinha dinheiro e eu não tinha estrutura física não tinha estúdio. Então eu tive que acabar eu mesmo produzindo as minhas coisas. Por outras razões, é um pouco do que está acontecendo na pandemia, né? Eu sempre acho, por exemplo, eu tive um disco produzido pelo Plínio Profeta, muito bem produzido, tive um disco produzido pelo Mug, o último, que foi espetacular, o primeiro pelo Marcelo Mariano. Então eu acho que, para mim, mesmo eu sendo produtor, produzindo a Martinalha, produzindo outros artistas, é completamente diferente de você se produzir. Né? Na hora que você se produz, a possibilidade de você cometer erros é muito maior. Aí leva um tempo maior para você, né, avaliar, porque você não tem aquele teu ombro amigo que fala assim, não, cara, tá bom, vamos ficar com esse take. Esse take é melhor que o outro. Você tem que estar nesse julgamento que é sobre você, né? É um espelho, na verdade, que é difícil, né? É um comportamento, às vezes, até narcisista. Então, a minha busca, na hora que estou produzindo uma coisa minha, é ser o menos egocentrado possível. O que é difícil, porque você está falando de você, né, o tempo inteiro. Então, mas é uma busca. Eu acho que só essa busca já é válida, sabe? Já é interessante. Você sabe que eu estava ouvindo o teu disco de 2011? Tem uma canção, acho que é Um Beijo que Atravessa a Madrugada, é isso? É, exatamente. Uma balada maravilhosa, não?
Pois é, eu gosto muito daquela letra, porque ela propõe um olhar de cima, né? Um olhar para um quarto, para uma situação. Ela tem um olhar teatral, né? Porque é uma situação de término de uma relação que não pode ser, e alguém olhando de cima, né? E as pessoas se falando que, né, se é certo, errado, Deus, culpa. Tem algumas coisas que a letra aborda que eu acho que são legais quando a gente fala de amor, né? São muitas mais profundas, né? Não é só você foi embora, você me deixou. Ó, bicho, isso aqui tá certo, tá errado. A gente, né? A gente é anjo, a gente é Deus, a gente tá magoando alguém, a gente não tá magoando. Sabe, esse tipo de visão, de abordagem mais na carne, né? Sim. Ah, e tem uma coisa que me chama a atenção no outro trabalho, assim, eu passei o dia inteiro te escutando. Que honra. É interessante como você tem você tem essa vertente soul muito forte, mas você tem essa vertente brasileira muito forte também. Então você pega uma canção como, sei lá, acho que é na ponta do pé, né? Que é Na ponta do pé. Na ponta do letra pé. Do Gabriel Pensador. Você acha que o começo você acha que vai pintar uma coisa neo soul, né? Aquele movimento de soul americano dos anos 90 e tal. Você acha que começa como um D'Angelo, mas depois ela cai para uma bossa nova, assim. É como se fosse assim, tá, eu gosto de soul, mas eu sou brasileiro e a gente vai por esse caminho. É isso mesmo, não? Eu acho que é uma construção harmônica que é diferente, completamente diferente da construção harmônica americana, da tríade do soul, da maneira que a soul music se coloca enquanto melodias e harmonias, apesar de ter melodias e harmonias belíssimas. Eu acho que eu trago sempre a brasilidade para as melodias e harmonias e a batida, o groove, a coisa soul, a levada, o jeito de cantar, mais para a onda do ritmo. É mais ritmo a onda do soul do que harmônica e melódica. Então acaba ficando, em algumas vezes, uma combinação interessante, porque é um pouco como eu já te contei da minha vida pequena, né? Que a minha mãe ouvia Ray Charles, Otis Redding e Nat King Cole, e meu pai, Dilermando Reis, os chorinhos todos, Cartola. Então acho que tem um resultado disso aí, mas ele é totalmente inconsciente. A primeira pessoa que me falou disso foi o Ed Mota. O Ed Mota me falou, pô, você tem uma levada de soul, mas você é um puta melodista, aquele jeito do Ed, né, de destrinchar as coisas, né? Porque eu acho que o Ed, ele é gênio, porque ele é uma das pessoas que eu mais admiro de saber destrinchar uma coisa. Então, seja um vinho, seja uma melodia, seja uma batida, um arranjo, e ele me falou isso, que era uma coisa que eu não tinha me atentado tanto, assim, porque é muito espontâneo. Eu nunca fiz uma música buscando algumas coisas. Geralmente, as minhas músicas têm bastante acordes, mas, por exemplo, Dançando com a Vida é uma música que tem 3. Ela saiu assim. Ela não foi feita para nada. Talvez essa seja uma grande dificuldade que eu sempre tive de me colocar no mercado. Eu nunca consegui fazer uma música minha para alguma coisa ou dentro de algum formato. É óbvio que ninguém quer uma música de 7 minutos, a não ser que seja uma peça teatral, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui... Esses parâmetros assim, né? A música não pode ser tão longa, isso ok. Mas eu fazer uma música pensando que o refrão vai levar tantos segundos até chegar no ar, isso eu nunca consegui, sem fazer nenhuma crítica... Né? Sem fazer nenhuma crítica a quem consegue, né? Mas eu acho que eu nunca consegui, eu nunca fui bom nisso, apesar de, por exemplo, é minha especialidade fazer música tema para as coisas. Então tem uma peça de teatro, ou tem um filme, eu componho uma música tema, eu gosto de escrever sobre um personagem, contar a história dele, mas tudo dentro desse meu universo de composição. Então eu como descobri que isso era uma coisa que bate de frente muito com o mercado, eu nunca tentei bater de frente com ele, entendeu? Eu fui fazendo os discos, fui fazendo, a vida me mostrou uma coisa que eu nunca me preparei, que foi a direção artística, né? Eu nunca me preparei para isso, eu descobri que eu sabia fazer. Até porque eu acho que o trabalho de direção artística é muito mais humano do que musical.
né? É um trabalho de humanidade, é um trabalho de olhar, de ter empatia, de olhar para o outro e de deixar o outro confortável para que ele te entregue o melhor. Claro que você precisa saber de música. Para situações extremas, você definir, decidir, dizer, dar caminhos, ajudar. Mas é um trabalho muito mais de um olhar para o outro, né? Para ver, pô, talvez por eu ser cantor, eu sei o que o cara sente na hora que ele está em cima de um palco do Rock in Rio, ou eu sei o que uma cantora nova, inteligente como a Isa, sente tendo que cantar as músicas do Gilberto Gil. Sim. Então, esse trabalho empático, né, de se colocar no lugar do outro, ajuda muito o resultado de um trabalho potente, sabe? Porque não tem arrogância, eu nunca impus nada para um artista. Nunca. Porque eu odiaria que alguém me impusesse alguma coisa. Eu faço um convite para isso. Quer cantar com o Gil, Isa? Ah, pô, não sei, não gosto muito da... Tudo ótimo, maravilha, vamos ficar para um outro... Não, é meu sonho, minha vida. Maravilha, então vamos. É sempre muito... Sabe? Ah, eu queria cantar com o Gil, mas sabe o que é? Que eu queria colocar umas 4 músicas minhas. Não, esse convite não é para isso. Nada contra as suas músicas. Esse convite é para outra coisa. Não foi o caso, claro que não. Ela só queria cantar Gil, ela não queria saber nada. Mas eu estou dando exemplos para você entender como esse trabalho exige um sair de você mesmo para o olhar do outro, sabe? E isso me ajudou muito também como cantor, porque me deu liberdade para eu fazer minhas músicas. Quer dizer, todos os meus discos são discos livres. São discos que você pode gostar ou não, mas aquilo ali sou eu, sem nenhuma pretensão de nada. E às vezes as pessoas falam assim, ah, você já atingiu tantas coisas, por que você ainda está cantando? Pô, eu canto porque eu existo, peraí, eu faço essas outras coisas que são as outras coisas. O que eu sou é cantor, compositor. Eu componho porque se eu não compor, transborda, né? Então, sem cantar, eu não existo. Então, mas ao mesmo tempo, me proporcionou uma tranquilidade maior para fazer as coisas, sabe? E eu acho que isso é muito interessante também. Você foi um dos responsáveis pela popularização do Tim Maia Racional, que pipocava uma outra coisa ali, o disco era muito procurado, a Marisa Monte e a Gal Costa cantavam, né, botaram no repertório dos seus discos e shows Imunização Racional, mas você fez um show com a Sandra de Sá e o Tony Garrido, não foi? Uhum. Foi. Como é que deu isso? Assim? Eu lembro que as pessoas levavam o livro, né? Levavam o livro. Isso foi assim, não, essa história é muito legal, que bom que você falou disso, porque eu não falo disso há muito tempo. Um dia eu estava em casa e o Tony Garrido me ligou. E o Tony me falou, Zé... A gente tem que lembrar dessas histórias, né? E o Tony me falou, Zé, é o seguinte, você conhece o Tim Maia Racional? Aí eu falei, eu conheço, mas eu não conhecia profundamente. Eu tinha escutado Caminho do Bem, eu não sacava direito qual era a história, né? Sim. You're Gonna Rule the World, eu tinha escutado, mas... Aí ele falou, irmão, é o seguinte, estou te mandando as fitas, mandou fita, para você escutar, porque é absurdo, a gente tem que fazer esse show, a gente tem que fazer... E aí eu falei assim, cara, tá bom, vou ouvir. Aí eu falei, vamos chamar a Sandra? Ele falou, mas a Sandra não vai vir, topar entrar em turnê com a gente? Eu falei, vai sim, vamos chamar. E aí eu ouvi, me apaixonei pelo disco, e a minha responsabilidade, a gente trouxe cada um pouco dos seus músicos, né? Cada um pouco da banda, montamos uma banda com todos, e a minha responsabilidade era fazer os arranjos, executar os arranjos do disco, né? Então trazer pequenos detalhes que você, que é um grande conhecedor do disco, fosse ver o show e não ia estranhar, mas ao mesmo tempo traria para aquele momento, né? Deixaria ele mais atual. E aí a gente começou a criar esse movimento, e o bacana do Tim Maia Racional para esse encontro foi assim, o disco do Tim Maia Racional tem muita verdade. Era a verdade do que o Tim estava vivendo, era uma época, era um mergulho dele que ele deu, era tudo muito de verdade. E eu, Sandra e Tony no palco, somos muito de verdade. A gente era muito amigo, eu sou amigo do Tony a vida inteira, a gente existia uma admiração, às vezes a gente se perdia só de ficar olhando o outro cantar e estar curtindo,
ver o outro cantar. Não existia nenhum tipo de competição, não existia nenhum tipo de quero aparecer mais. A gente se divertia muito. Então, acho que aquilo trouxe uma força para o projeto e a gente executou primeiro o Tim Maia Racional e fizemos muito show dele. E depois passamos para o Taba de Esmeralda, do Jorge Benjor. Né? Então, Música Preta Brasileira foi uma das coisas muito importantes, assim, porque tinham Jorge Ailton, tinha músicos maravilhosos, Maurício Piaçarolo, Ronaldinho Silva. O Berman está aqui se lembrando, falando que ele era sub do Jorge Ailton, né? O Berman, olha, que maneiro. E esse momento do Música Preta Brasileira foi um momento muito bom de música pra gente, que a gente estava produzindo muito outras coisas, mas a gente se encontrava para curtir. Uma das propostas do Tony, porque a gente sempre conversava, eu e Tony, a gente estudou na mesma escola, né? Eu e Tony Garrido, desde pequeno. E a gente se separou por um tempo, de cada um fez uma coisa, mas a gente se reencontrou, ou seja, eu tenho uma lembrança do Tony pequeno, na escola, né? E tenho uma lembrança, depois que a gente se reencontrou, a gente não se separou mais. E aquele momento era um momento que a gente falava, pô, a gente trabalha tanto e a gente nunca se encontra para conversar, para tocar uma coisa, para levar um som. Porque, Sérgio, a coisa mais deliciosa que eu tive na minha geração era quando saía um disco de alguém e eu juntava os amigos para ouvir o disco. Comentar sobre o disco. Né? Ficar com encarte, passa um encarte para cada um para nego ler. Aí você, pô, a pessoa não conhecia aquela música, então falava, vou te aplicar esse disco, vai lá para casa hoje de tarde para a gente ouvir. Quando chegar, a gente, ficava ouvindo, aquilo era uma troca de música muito mais íntima do que é feita hoje, né? Sim. Tinha uma intimidade, vou te mandar uma música, vai ouvir aí no WhatsApp, mas talvez você vai ouvir no telefone. Não tinha um ritual. Hoje não tem um ritual. Naquela época tinha. Você parava, sentava e ouvia música. E você analisava o disco depois, né? Analisava, olhava, falava, porra, esse baixista é animal, esse não sei o quê e tal. Então, o Música Preta nasceu da vontade da gente se encontrar além da carreira, porque músico se encontra no aeroporto, né? Ou num programa de televisão. Às vezes você admira pra caramba o cara, mas você não tem a possibilidade de estar ali com ele, tocando, trocando, fazendo coisas mais potentes juntos, né? E ali o Música Preta saiu por conta disso. Ele nasceu por uma vontade de uma conversa com tudo, mas o primeiro que começou foi o Tony. Agora, você é curador, para quem não sabe, é impossível alguém não saber, mas para quem não sabe, você é o curador do Palco Sunset do Rock in Rio. E no final dos shows, vocês faziam umas jams, assim, né? Com alguns convidados. Né? Foi uma maneira de recriar a música preta? Porque vocês tocavam muito soul ali, não? Sérgio, o que aconteceu aquilo foi uma ideia do Roberto Medina, porque quando a gente mudou para essa cidade do rock nova, existia uma preocupação de saírem 100 mil pessoas direto para o BRT. Ele, sei lá, 25 dias antes, já tinham feito todos os planos com a polícia, tudo certo, mas o Roberto é assim, ele falou, não, a gente tem que criar alguma coisa. Zé Ricardo, faz um show quando acabar o Palco Mundo. E aí eu falei, Roberto, mas eu chego aqui 11 da manhã, eu estaria entrando no palco 3 horas da manhã para tocar. Ele falou, não, você consegue, faz uma coisa que você quiser, faz aquele teu show que você faz. E aí virou no primeiro ano uma grande missão para mim, porque eu não tinha a menor ideia se ia dar certo. Então eu testei alguns formatos no primeiro dia e percebi que depois que acaba o Rock in Rio, o que as pessoas querem é festa. Elas querem continuar, mas elas não querem parar tudo que elas estão fazendo para focar num show que tem. Elas querem festa, elas querem continuar bebendo, celebrar, cantar coisas que elas sabem, né? Então, meu grande desafio ali era reunir um elenco que pudesse se divertir tocando. Então teve Simoninha, Sérgio Lorosa, Tony, esse ano veio Martinalha, veio Maria Rita,
veio Johnny Hooker, veio Almério, veio uma diversidade enorme de artistas que estavam tocando no Rock in Rio e que não estavam para aquela jam. E virou uma grande jam session. E aí, no final das contas, o meu maior problema... Olha, a gente acabou de falar do Mug, o Mug entrou. Você viu? O Mug lindo. Te amo, Mugão. O meu maior problema foi que a gente virou... as pessoas não queriam ir embora. Então, aquele objetivo era para segurar um pouco, mas não era para segurar todo mundo, e as pessoas tinham que ir embora. Então, chegava uma hora que a gente tinha que acabar o show, porque as pessoas queriam ir embora, as pessoas não queriam ir embora, e a gente precisava fechar a cidade do rock. Então, ali foi uma oportunidade também de uma grande reunião de amigos, porque quando acabava o Sunset, que você achava que ia respirar e dar uma descansada, né? A minha produtora Aline sempre tentando resolver os problemas e tudo, chegavam os artistas para jam, ouvindo. Então é uma festa. É a época que eu mais durmo, que eu menos durmo na minha vida, né? Mas é uma época deliciosa, porque é realmente um grande encontro de músicos, mas um encontro com uma banda espetacular, tudo de primeira, só musicaço, não tem erro, é uma jam session combinada, a gente faz uma pré antes, descobre o som, o tom, né? E o palco é um palco que fica lindo quando você colore ele, né? O formato das pirâmides. Está aqui a Ana Biavasco, que é a nossa responsável por toda a parte de construção, engenharia, tudo que ela faz aqui no festival. O palco recebe isso de uma maneira muito boa, fica muito agradável. Então, esse encontro de artistas ele acaba reverberando muito além do palco ali. Ele fica uma coisa gostosa. Às vezes as pessoas ficam esperando para ver a jam session, né? Sim. Outra faceta muito legal sua é de trilha sonora. Eu estava escutando justamente a trilha sonora da Minha Mãe é uma Peça 2, no Spotify. Eu achei do cacete que você tem uma música que é a Balada de São Paulo lá. E aí você passa para um jazz, aí você passa para uma coisa mais balada e tal. Me conta como é que é isso. Olha, eu sempre tive loucura por cinema. E eu sempre quis muito ser trilheiro de cinema, fazer música para cinema. Mas eu não via como isso ia se encaixar na minha vida. Né? E acabou através do Paulo Gustavo, que me chamou para fazer a trilha de uma peça, do Minha Mãe, uma peça quando era teatro. Ele me chamou para fazer a música tema, porque eu fiz a música tema do Cócegas, da Ingrid Guimarães e da Luísa Pérez. A minha primeira música tema foi para elas. Eu fiz para elas, e aí o Paulo Gustavo viu um dia, me ligou, falou: olha, eu sou o Paulo Gustavo, sou um ator aqui de Niterói, e eu tô com uma peça que está estreando no Shopping da Gávea, você quer ver? Aí eu fui ver a peça. E aí ele falou: eu vi sua música com a Ingrid Guimarães e com a Heloísa, eu queria te pedir uma música tema. Aí eu fui fazer uma música tema para ele, mas eu tava assim, super duro, sabe? Sem dinheiro, aquele momento, uma puta baixa estima. E aí fui fazer a música, amei a peça, fiz a música, fui levar para ele no teatro 2 ou 3 dias depois. E aí quando eu toquei para ele começou a chorar. Ficou todo emocionado, chamou a irmã dele, a Juju, falou: olha aqui minha música, pô, ele fez pra mim e tal. E aí ele falou: quanto você vai me cobrar por essa música? Eu falei: cara, eu nem sei, qualquer dinheiro, qualquer coisa. Naquela época, era muito, qualquer coisa, R$2.000. Ele falou: R$2.000? R$2.000? Você está maluco? R$2.000? Eu vou te pagar R$10.000. E me pagou R$10.000. E aí eu achei ele muito louco, mas achei ele muito generoso, muito bacana. Ele pagou o que ele achava que valia, né? Eu nem sabia como cobrar, que eu nunca tinha feito. Para a Ingrid eu fiz de amor para ela, mas ali virou um trabalho. Anos depois ele me ligou para falar que ele queria uma indicação para fazer a trilha de uma outra peça dele que ele estava estreando, que era o 220 volts, mas que... Aí ele falou: eu estou desesperado, não sei quem eu vou fazer, você me indica alguém? Eu falei: eu. Ele falou: você não tem tempo, você é o curador do Rock in Rio, você vai me enrolar, você vai me deixar. Eu falei: não, você esqueceu
que eu te cobrei R$ 2.000, você me deu R$ 10.000? Esqueceu disso? Eu vou parar o que eu estou fazendo, vou fazer essa trilha. Aí fiz as trilhas da peça dele e um dia o agente dele me ligou, me falou, pô, vai ter um filme, um outro filme, quem é seu agente de trilha? Eu falei, não sei, não tenho agente de trilha. O Marcos Montenegro, da Montenegro e Raman, meu grande amigo, Montenegro Talents, hoje, né? Meu grande amigo Marcos Montenegro, e ele falou, olha, você quer fazer esse filme? O meu primeiro filme foi o Loucas pra Casar. E eu fui chamado e fiz a trilha sem a Ingrid saber. E eu não sabia. E aí, quando eu soube quem estava no elenco, Ingrid Guimarães, eu pirei. Falei, porra, minha irmã. E aí, a partir daí, começou. Montei um estúdio. Aí que me deu a vontade de montar o meu estúdio. E a partir daí eu comecei a fazer tudo de trilha. Entrei pelo mundo de comédia, que foi por onde eu entrei o primeiro filme. E aí o primeiro filme deu muito certo. E aí, a partir daí, eu só tenho feito bilheterias bacanas. Saiu uma pesquisa agora e dos últimos maiores 10 sucessos de bilheteria dos últimos 5 anos, 5 são trilhas minhas. Uau! Então, é uma coisa legal que para mim, estou começando já fiz alguns longas, mas a gente está sempre começando, mas né, ainda não sou um cara que tem uma estrada de 15 anos de trilha. Foi muito bom, é um bom reconhecimento. E aí montei meu estúdio, e a partir dessa construção desse estúdio, eu pude produzir artistas, eu pude gravar coisas minhas, e eu pude seguir nessa coisa de trilha sem parar. Desde que eu montei o estúdio, eu não parei, até hoje. Você está falando de trilha, existe algum compositor de trilha que te inspire? Qual o teu método de composição para trilha? Você assiste o filme? Você fica sabendo da trama? Como é que funciona? Olha, o Ennio Morricone, sem dúvida. Né? Claro, o John Williams também. Os grandes, né? Eu gosto muito do Gustavo Santaolalla. Gosto muito. Acho um cara sensacional. E o processo da trilha, para mim, ela é muito ver cena por cena. Eu vejo o filme, eu entendo. Na verdade, ver o filme todo é mais difícil porque a gente sempre recebe os rolos, né? A gente está na montagem. Então, às vezes, a gente recebe o rolo 4 antes de receber o 1. E você tem que já ir fazendo a trilha. Mas o que salva é o roteiro. Porque mais do que tudo eu leio o roteiro. Então eu entendo a história. E quando eu estou lendo o roteiro, entendendo a história, eu consigo imaginar que música aquele filme ia ter. Por exemplo, o Minha Mãe é uma peça 2, que foi o primeiro, eu não fiz o 1, eu nem estava fazendo trilha quando o 1 aconteceu. O Minha Mãe é uma peça 2, eu fiz todo pelo roteiro. A minha ideia de criar um clima Big Band para a Dona Hermínia, porque a Dona Hermínia, ela vive num mundo paralelo. Então, o mais legal de quem faz figurino, que é a minha mulher que faz, a Reca Cortes, que é a cenografia e a música, é que você pode construir um universo para ela. Então, a coisa de ser uma Big Band saiu do roteiro. Então, o show, a trilha é cheia de... É uma coisa até meio cartunesca, às vezes, né? Daquelas big bands americanas com um sotaque brasileiro. Então, a minha busca vem muito do roteiro. Eu leio o roteiro e, a partir desse roteiro, eu monto essa ideia de qual é a música. Aí, no momento que eu sei qual é a música do filme, não tem tanto... Sempre tem problema, né? Porque você gostaria de fazer tudo certinho, mas eu não fico vendido na hora que eu recebo o rolo 3 antes do rolo 2. Porque eu já entendi qual é a música, eu já entendi qual é a história, eu já entendi que naquele momento aquela personagem ali tá alegre, mas ela vai ficar triste, então eu preciso ter um tema para ela que fale com ela depois, né? Tem a Bruna aqui que fez o Ela Disse, Ele Disse, que é um filme maravilhoso, que eu amei fazer. O texto da Thalita Rebouças, a gente fez algumas músicas juntas.
A Thalita fala com o adolescente de uma maneira espetacular, né? E de uma maneira inteligente, sem subestimá-los, né? E o filme foi maravilhoso. Ela disse, ele disse, que eu fiz com a minha querida Paula Barreto, lá da LC Barreto, enfim, são projetos que têm me deixado muito feliz, porque estão me deixando a possibilidade de realmente fazer música. Por exemplo, nesse filme Ela Disse, Ele Disse, eu compus música e letra para três músicas, de 3 cenas diferentes. Uma eu chamei a Malia para cantar, outra eu chamei o Tony Garrido para cantar, outra eu cantei, e a música de abertura é uma música do Lulu, que eu chamei a Lelê para cantar. Então, explorando, alguns filmes são mais instrumentais, outros têm mais letra, né, que é uma coisa que eu adoro em filmes, né, tipo filmes aquele filme do Spike Lee, que a trilha é toda do Steve Wonder. Sim, tudo com letra no Jungle Fever. Você vê que o Steve Wonder canta no meio das cenas e de uma maneira muito inteligente que quem fez a trilha colocou, não atrapalha o texto. É um método dele, né? Uma vez eu lembro que tinha aquele filme Faça a Coisa Certa. Exatamente. Tinha uma canção do Steel Pulse, que é uma banda de reggae inglesa, que não tem nenhum outro disco. E aí o Steel Pulse veio ao Brasil. Eu falei com eles e falei assim, pô, interessante, por que vocês não gravaram? Os caras falaram, porque aquela música foi para aquele filme. O Spike Lee, exatamente. Quero ela, e eu quero uma música assim, assim, assado, para contar essa parte da história. E essa construção do filme, ela vem muito para mim do roteiro. Eu trabalho com o Maurício Piaçarolo, que é meu maestro, e a gente compõe quase todo o filme junto. Então tem umas colocações assim, que ele vem por ser maestro arranjador e tudo. Muitas das vezes eu crio melodias, às vezes quando eu estou trabalhando, fazendo uma direção artística no WhatsApp, mando para ele, quando eu chego no estúdio a orquestração já está feita. Né? Então a gente tem uma parceria muito bacana, né? de um ajudar o outro, né? Eu na mais construção de melodia e ele também mais na coisa do arranjo grandioso. Os dois fazem as duas coisas, mas a especialidade dele é mais arranjar, orquestrar de uma maneira belíssima, e eu mais fazer as melodias. Então, a gente se completa muito nisso, é bem bacana. Vem cá, estou perguntando se você vai cantar. Você vai cantar? Você está preparado para cantar hoje ou não? Ué, se quiser que eu cante, eu canto. Isso é você dizer. Lógico, meu, mó trabalhão, pô. Mó trabalhão, você me deu o cano lá na semana passada. Bem, pô. Foi péssimo. Não, você me desculpa. Show e tal. Você falei, pá, tá bom. Show quando eu vi na live do Gilberto Gil. Mas para eu mudar a nossa entrevista, era só uma coisa grande mesmo. Porque trocar um papo com você, eu não tinha. Era uma coisa que eu realmente precisava mudar. Senão, eu detesto combinar. Eu tenho um show aí. Eu falei, porra, show, cara. Tá bom, vai. Eu detesto mudar as coisas que eu combino. Mas, cara, não dá, né? Pô, Gil e Isa. Ouve o violão bem? Tá bom. Aqui tá bom. Pra onde está bom? Depois de arranhar o céu, depois de secar o mar, vocês vão querer minha alma. Seus gritos de olhar cruel, seus beijos de alucinar, tentei fugir, mas não dava. Depois de arranhar o céu, depois de secar o mar, vocês vão querer minha alma. Seu jeito de olhar cruel, seus beijos de alucinar,
Tentei fugir, mas não dava. Ela despreza o amor, diz que é menina e que ainda não sabe amar. Ouro e ruína, te juro, mentira e verdade, eu bem sei, ninguém pode transformar o brilho da noite no claro do dia. O brilho da noite no claro do dia. O brilho da noite nunca pôde ver o sol. Deixa eu te falar, uma das coisas que eu mais gosto do programa é trazer pessoas que nos enriqueçam não só musicalmente, como moralmente. E você tomou uma atitude que eu acho assim, cara, eu acho exemplar, eu acho assim, fantástico. Você já comentou várias vezes sobre a tua origem humilde, e aí uma vez você abandonou o projeto porque ele ia de encontro a tudo que você acreditava na música. E aí você falou uma coisa muito bonita para mim. Você falou, cara, eu ainda não tenho um apartamento, mas eu não quero, quando um dia fizerem uma pesquisa sobre quando é que a música decaiu, eu vou estar lá, olha, ele estava por trás desse projeto. Como é que funciona a ética para você, principalmente num tempo como hoje, que você vê que as pessoas pisam no pescoço de qualquer um para atingir seus objetivos? Eu falo com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 15 anos e muitas vezes, às vezes, numa besteira, meu Deus, mestre João Donato! Como eu te amo, João Donato! Como eu te amo, como eu sou teu fã, como eu te amo, como a nossa música é linda, como eu amo, como eu tô com saudade de você. Olha, grande presente. Eu acho, Sérgio, que eu sempre falo para os meus filhos assim, fazer a coisa certa é difícil, mas quando você faz a coisa errada, é um caminho sem volta, né? Não é fácil fazer a coisa certa, não é fácil você abandonar um dinheiro precisando, né? Mas por uma coisa que você não acredita. Ou seja, eu às vezes compro, eu não sou uma pessoa de briga, mas eu sou uma pessoa de posicionamento firme. Eu acho que sempre a gente tem que ter uma conversa. Eu prefiro sempre a conversa, explicar um ponto de vista, do que um embate. Eu estava falando isso com a minha produtora outro dia, de que muitas das vezes as pessoas acham que eu perco tempo, porque eu fico explicando para a pessoa, mas eu acho que isso que é o mais legal, porque quando te colocam num cargo, o seu tempo fica muito mais consumido, você não tem tempo para sua família, para o seu pai, para seus amigos, para as pessoas que você gosta, e esse cargo, ele vai se tornando você. Então você tem que tomar muito cuidado para não deixar que o cargo se torne você. Então, é importante que você tenha tempo, né? Uma vez, eu estava em Portugal e até um amigo querido que entrou aqui, o Antônio Graça, que eu amo, que é um grande amigo que passou aqui, ele estava numa mesa do lado, num hotel, a gente estava no mesmo hotel, e ele estava numa mesa do lado, e ele me viu despedir uma menina, que eu tinha contratado ela para fazer o Rock in Rio, e ela conseguiu fazer em uma semana absolutamente tudo errado. E eu fui despedi-la. E eu estava falando, e ela chorava e falava, me dá outra chance. Eu falava, não posso e tal. Não sei o que. E aí o Graça falou para mim, cara, eu vi você despedindo a menina, você despediu ela com tanto carinho, com tanto amor. E por que você está assim? Eu tô triste. Você tá triste, mas você não queria se livrar dela? Eu falei, queria, mas eu preciso me importar. Preciso me importar que uma pessoa que sonhou trabalhar no Rock in Rio, tentou e não conseguiu. É triste, não é legal. Né?
Você não pode simplesmente dispensar pessoas, dispensar amigos, tratar as pessoas como se fossem coisas. Sim. Né? Então, esse é um dos princípios mais éticos de que eu acho que é tentar tratar as pessoas como pessoas, não como coisas dispensáveis, substituíveis, né? Descartáveis. Então, eu desisto, para desistir de uma pessoa leva tempo, né? Eu gosto de pessoas. E eu acho que eu vim de uma família muito pobre, você sabe muito bem, você sabe a minha história, meu pai porteiro de edifício, as coisas, já passei muitas dificuldades. E, cara, hoje eu moro num apartamento, na Gávea, com a minha família, eu vivo bem, eu compro o violão que eu tenho, eu faço isso aqui. Tudo isso quem me deu foi a música. Eu não posso tratar a música mal. Eu não posso fazer uma maldade com a música. Eu não posso fazer um show com um acorde errado, uma nota errada. Eu não posso falar, tudo bem, né? Ninguém tá vendo. Ou a audiência, né? Também o povo não liga. Eu não posso. Tem que ter acabamento. Claro que você faz coisas boas e ruins. Você acerta e você erra. Mas não por negligência. Não por achar que você... Tudo bem, né? O povo não entende. Que isso? Meu povo canta tom, semitom do hino nacional. Como é que você diz que ele não entende? Essa nota é jazz, essa nota não está na compreensão popular. Então, se o povo canta e canta afinado em qualquer lugar do país, a gente tem capacidade de trazer o melhor de música para todos eles. Então, eu acredito, falo de música, a música, para mim, ela não é negociável. Qualidade musical não é negociável. Arranjos bem acabados, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam: por que você não gravou essa guitarra? Porque o meu guitarrista toca melhor que eu guitarra. Se eu tiver um tempo, como eu estou tendo em casa, de ficar e perder tempo para chegar ali, mas como a gente grava e às vezes a gente não tem tempo, você precisa pegar um cara que toque melhor que você naquela situação rápida, em que você não tem solução. Então, são princípios assim que eu tento, todos os dias, eu acho que eu digo que as posições e os êxitos, né, serem coisas para que você se orgulhe, mas não que você possa deitar neles. Né? Porque eu acho que eu fiz no ano passado o melhor palco Sunset que eu já tinha feito. Mas ele acabou. Eu preciso fazer um melhor em 2021 para que o legado do palco continue. Então, eu tenho mais certeza, mais vontade, mais motivação e nenhuma marra. Muita humildade. Você não faz um palco daquele com aquele resultado humano marrento, sem humanidade, não faz. Porque o Sunset, ele tem um resultado musical, mas ele tem um resultado humano. As pessoas realmente que saem de lá, elas se sentem bem tratadas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem respeitadas como artista, né? E eu acho que isso tem uma importância. Então eu venho tomando essas decisões, sim, de abrir mão de coisas para outras que eu julgo serem mais corretas, mesmo que essas outras me tragam mais dinheiro, mais prestígio, mais visibilidade. O que é isso nesse dia, né? O que vale é uma pessoa que dedicou a vida ao jornalismo e à música como você, reconhecer meu trabalho, ter um certo respeito, uma coisa, um carinho. Isso a gente conquista através de uma estrada. E é isso que eu estou buscando. Tem pessoas que estão buscando outras coisas. Aviões, helicópteros, e mais uma vez, sem crítica a ninguém. Eu estou buscando respeito, olhar para trás e aquilo lá e falar, porra, cara, a gente está vivendo a história, né? Mais do que nunca a gente está vivendo a história. Por conta desse governo ridículo, por conta da pandemia, por conta de tudo. E quem está fazendo coisas com um certo destaque, está sim escrevendo seu nome na história. Parou. Pensa música, você fala assim, pô, daqui a 10 anos, você quer saber quem fez o fino hoje a gente quer saber quem fez o fino da bossa.
Como é que foi aquela época? Como surgiu o movimento do rock nacional? Quem eram as pessoas? Quem foram os filhos da puta? Quem foram as pessoas que cagaram com a porra da indústria? Quem foram as pessoas que ajudaram a ela a levantar, trataram? E cada um, eu quero um posicionamento num lugar, né? Um lugar de respeito, um lugar de, ó, nem gosto muito, mas o cara era sério. Então, esse é o meu objetivo. Velho, a gente está se encaminhando para o final da temporada. Você tem uma curtinha para nós aí, não? Tenho, pô. Sempre tem. Deixa eu ver. Estou num lugar que... Essa música que eu vou tocar, ela é nova e ela fala de coragem. Legal. Né? Da importância de ter coragem. Tudo no seu lugar. Não há o que esconder. Tudo bem simples. Eu só preciso ser o que eu quiser ser. Ninguém vai me parar. Meu voo é amanhecer. Só quem é livre sabe a delícia do que é viver livre, sem se importar com o que vão dizer. Sem se arrepender de não viver. Coragem vence o medo, acaba a guerra, a vida sempre vem me tirar pra dançar. E ela não quer dançar com quem não tem coragem. Vence o medo, acaba a guerra, a vida sempre vem me tirar pra dançar. E ela não quer dançar com quem não tem coragem. Vence o medo, acaba a guerra, a vida sempre vem me tirar pra dançar. E ela não quer dançar com quem não se tem. Zé, muito obrigado, não só pelo grande músico que você é, mas pelo grande ser humano que você é, cara. A gente se conhece há mais de 20 anos e você continua a mesma pessoa. Você deve Sérgio, cara... você deve ter espelho, bunda, amarelo. Sérgio, a nossa história é uma história de respeito e admiração. Eu me lembro, eu estava em São Paulo lançando o meu disco e você me ligou um dia para falar por que você está escondido, me deu esporro. Pô, você lança o disco, você não faz. E naquela época eu nem sabia que um jornalista no seu lugar estava prestando atenção no meu trabalho. E isso é muito legal, de você ter sempre ido buscar, né, as suas colocações. Você vai sempre buscar o talento, você vai sempre lá olhar, buscar o artista, e isso é uma coisa que eu tento fazer também, ir buscar os artistas, né? Trazer artistas que estão ali quase para estourar, mas que ainda não estouraram, e aí a gente talvez ali consiga ajudar. E eu acho que essa relação de admiração e respeito, ela tem um elo que é muito forte, que é a música, né? Sim. A música tem uma importância gigante na sua vida e uma importância gigante na minha vida. Então a gente se tornou amigo e construiu isso através da música. Então é aquilo que eu falo, assim, a música ela está sempre naquele lugar me trazendo coisas. Quando eu estava no meu colégio, que eu tinha uma bolsa de estudo e eu sofria bullying, quem me salvou foi a música. Uhum. Quando eu estava sem dinheiro para pagar uma conta de luz, quem me pagou foi a música, quem me salvou foi a música. Então, em todas as situações da vida, foi a música que me salvou. E eu acho que esse elo que a gente tem é por conta dela. Obrigado, Zé. Fica com Deus. Obrigado, Sérgio. Você também. Valeu. Eu estou aqui te acompanhando. Beijo grande.